Outro fator que não contribui para a melhora do setor no Brasil é a grande concentração do mercado. Mais de 80% do mercado de avião doméstica é concentrado em apenas duas empresas. Mesmo com a guerra de tarifas, que ocasionou o crescimento em 20% da demanda por voos nacionais em 2009, ainda é pouco frente aos 100 milhões de viagens de ônibus por ano realizadas no Brasil. A expectativa do setor aéreo é que o número de passageiros dobre nos próximos 5 anos, roubando parte do mercado dos ônibus, tentando oferecer preços comparáveis. Evidentemente, a chegada da Copa do Mundo e das Olimpíadas em 2014 e 2016 animam as empresas, mas elas dependem da regulamentação do governo e principalmente da infraestrutura dos aeroportos, ainda muito dependentes de Congonhas e sem opções viáveis no curto prazo. 7 grandes aeroportos brasileiros devem receber obras importantes, visando os 2 eventos internacionais. O fato é que a malha aeroviária brasileira é muito fragmentada. O modelo vigente hoje na aviação brasileira usa 4 aeroportos: Galeão, Brasília, Congonhas e Guarulhos. É um processo de baldeação. Quem vem do sul e quer ir para o norte para em um desses aeroportos e faz uma baldeação. É preciso usar outros hubs, centros, em outras cidades, desavogando o tráfego nas principais cidades, além de tentar ligar as cidades entre si em voos diretos sem escala. 1927, início da arrecadação comercial com a criação da Aviação Aéreo Rio-Grandense, (Varig), com a linha Porto Alegrense a Rio Grande, linha Porto Alegre-Rio Grande. Em 1999, o transporte aéreo representava 2,16% do movimento total de passageiros. O elevado preço e o baixo poder aquisitivo explicam o caráter elitista desse transporte. O primeiro aeroporto a ser privatizado deve ser o de Ribeirão Preto, São Paulo. Ano, quantidade de passageiros: 1945, 245.672, 1975, 6.512.649, 1986, 15.508.850, 1995, 18.039.779. Evolução do transporte aéreo de passageiros. Na Amazônia, porém, em virtude do menor desenvolvimento de estradas e ferrovias das grandes distâncias e da natureza de seu isolamento, é o avião que permite boa parte dos intercâmbios, e ali a aviação regional ganha relevo. Mas essa importância numa região de baixas densidades demográficas é dada muito mais pelo número de pontos interligados do que pela espessura dos fluxos. Por isso, se a quantidade de passageiros embarcados em voos regionais está em torno de 10% do Sudeste, o número de cidades vinculadas, sem considerar as capitais nem Tocantins, é de 42 contra 52 da região Sudeste. Maior avião de carga do mundo visita o Brasil. O Antonov AN-225 Mriya é um avião cargueiro fabricado na Ucrânia e operado pela Antonov Airlines, também ucraniana. Ele foi desenvolvido para transportar cargas enormes e pesadas, que jamais poderia ser transportadas por outros aviões de carga convencionais, como o Boeing 747 Large Cargo Freighter, o Antonov AN-124 ou C-5 Galaxy, o mais próximo da capacidade do Antonov, inaugurado em dezembro de 1988, ainda está em plena operação. Ele pousa em chão de terra, com ou sem chuva, e até na neve, incluindo regiões remotas e desérticas da Sibéria. Foi utilizado para transportar o ônibus espacial russo Buran. Já esteve no Brasil prestando serviço à Petrobras, com uma tripulação de apenas 6 pessoas, consegue carregar até 250 toneladas de carga que entram por sua porta, que mede mais de 4,6 metros. Ele vazio pesa quase 300 toneladas. A média de um Hércules C-130 utiliza em larga escala no Brasil
e vários outros países é de 79 toneladas. Logo percebe-se que o Antonov é uma exceção à regra dos aviões de carga utilizados no mundo. Segue em anexo um texto complementar sobre uma atualidade do assunto. Avião de carga da Embraer lançado oficialmente. O esperado lançamento pela empresa brasileira do seu projeto de avião de carga marcou durante a LAAD de 2009 a data no início de um programa que levará à fabricação do KC-390 a partir de 2012 e a sua primeira entrega durante 2015. O KC-390 será um avião de carga militar de médio porte, baseado inicialmente no avião de transporte civil Embraer 190. Ele foi, porém, alvo de grande número de alterações que praticamente o afastaram de modelo de avião comercial. O KC-390 terá asa alta, porta traseira para o acesso rápido e facilidade de transporte, juntamente com várias outras capacidades que definem uma aeronave de transporte militar. O avião brasileiro terá uma capacidade de transporte ligeiramente superior a 20 toneladas, que é o valor de referência para a mais recente versão do Hércules, o CC-30J. Ele pode ser utilizado como aeronave reabastecedora. Ele poderá transportar viaturas blindadas 6x6 e 8x8, como as que estão presentemente em estudo para a futura integração do Exército Brasileiro. O novo avião de transporte da Embraer apresenta-se como potencial concorrente para o 630 da americana Lockheed, que, embora continue a ser uma referência, é visto por muitos como projeto antiquado. Além do 630, outras aeronaves são visitadas como potenciais competidoras. O Airbus A400 tem maiores capacidades, mas o seu enorme custo poderá servir de incentivo à aquisição de uma maior quantidade de aeronaves, para forças que não tenham necessidade de um raio de operação mais elevado. Aeronaves de concepção russa ou chinesa também poderão ser consideradas como potência concorrentes, principalmente porque, embora sejam de um nível de preço idêntico, os clientes consideram-nas como potenciais focos de problemas, pois as empresas dessa origem não têm qualquer tradição em termos de capacidade comercial e de apoio após pós-venda, que é uma das características da Embraer. Outros modelos de menores dimensões, como a Alenia C-27J e o C-295 da EADS, também são potenciais concorrentes, embora se encontrem noutro segmento de mercado, dado tratar-se de aeronaves com capacidade de transporte na casa das 10 toneladas. Considerando os potenciais mercados onde o futuro KC-390 se tentará impor, a Embraer considera que existe um mercado potencial para cerca de 700 aeronaves do tipo. Corredor de exportação. Foi estabelecido, por intermédio do Ministério dos Transportes, o Programa de Corredores de Exportação, que, melhorando a infraestrutura viária, desde áreas de produção até certos portos selecionados, visam a redução dos custos dos transportes de bens destinados à exportação. Na Amazônia, é o avião que permite boa parte dos intercâmbios, e ali a aviação regional ganha relevo. Mas essa importância, numa região de baixas densidades demográficas, e dada muito mais pelo número de pontos interligados do que pela espessura dos fluxos. Por isso, se a quantidade de passageiros embarcados em voos regionais está em torno de 10% do Sudeste, o número de cidades vinculadas, sem considerar as capitais nem Tocantins, é de 42 contra 52 da região Sudeste. Corredor de exportação do Rio Grande. Esse corredor destina-se a estimular as exportações de sua área de influência, compostos predominantemente de produtos manufaturados como calçados e artigos de couro. Corredor de exportação de Paranaguá. Podem se relacionar com principais produtos de exportação desse corredor o café, o algodão, a soja, o milho e potencialmente o sorgo, a carne, a madeira. As rodovias componentes desse corredor formam um feixe convergente na cidade de Curitiba, de onde parte a estrada de acesso ao porto de Paranaguá. Corredor de exportação de Santos.
A área de influência do Porto de Santos compreende todo o estado de São Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. Entre os produtos primários de exportação, pelo volume, destacam-se café, milho, algodão e carne. Também muito varia é a pauta de exportação de produtos manufaturados. Corredor de exportação de Vitória Tubarão. A área de influência desse corredor é formada pelo estado do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Esse corredor contempla o quadrilátero ferrífero, bem como as áreas com potenciais para exportação de madeira, carne, cereais, além de outros produtos manufaturados. Corredor de exportação do Rio Grande. Esse corredor destina-se a estimular as exportações de sua área de influência, compostos predominantemente de produtos manufaturados, como calçados e artigos de couro. Corredor de exportação de Paranaguá. Podem se relacionar como principais produtos de exportação nesse corredor o café, o algodão, a soja, o milho e potencialmente o sorgo, a carne, a madeira. As rodovias componentes desse corredor formam um feixe convergente da cidade de Curitiba, de onde parte a estrada de acesso ao porto de Paranaguá. Corredor de exportação de Vitória Tubarão. A área de influência desse corredor é formada pelos estados do Espírito Santo, de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Esse corredor contempla o quadrilátero ferrífero, bem como as áreas com potenciais para a exportação de madeira, carne, cereais, além de outros produtos manufaturados. Dutos. O transporte dutoviário pode ser dividido em oleodutos, cujos produtos transportados são em sua grande maioria petróleo, óleo combustível, gasolina, diesel, álcool, GLP, querosene e nafta, e outros. Minerodutos, cujos produtos transportados são salgema, minério de ferro e concentrado fosfático. Gasodutos, cujo produto transportado é o gás natural. O gasoduto Brasil-Bolívia, 3.150 km de extensão, é um dos maiores do mundo. Esta modalidade de transporte vem se revelando como uma das formas mais econômicas de transporte para grandes volumes, principalmente de óleo, gás natural e derivados, especialmente quando comparados com os modais rodoviário e ferroviário. A ANTT deverá se articular com a Agência Nacional de Petróleo, ANP, visando a criação de Cadastro Nacional de Dutovias, eficiente e seguro que sirva para orientar suas ações de projetos. Lembrando que, embora o Brasil seja autossuficiente em petróleo, Brent bruto, ainda importamos petróleo light refinado, além dos maiores custos em comparação com o transporte ferroviário e com o hidroviário. O transporte rodoviário provoca maior poluição atmosférica e agrava os congestionamentos em algumas estradas e nas grandes metrópoles do país. O transporte interno, baseado fundamentalmente nas rodovias, demonstra-se ainda mais oneroso pelo estado de conservação das estradas. O custo de pavimento é alto e sua qualidade baixíssima, dura em média 5 anos, enquanto nos Estados Unidos e na Europa a pavimentação dura em média 20 anos. Novas políticas de transporte. Criar condições para estabelecer a ligação da área de produção com o mercado consumidor, configurando uma nova estrutura em bacia de drenagem por meio de empreendimentos privados. A lei da parceria público-privada irá criar condições para aumentar os investimentos em infraestrutura. Estamos passando por um processo de modernização das rodovias, com duplicação de vários trechos. Prezado estudante, deve ficar claro que a opção brasileira por transporte rodoviário representa um custo 4 vezes mais caro que o ferroviário e quase 20 vezes mais caro que o hidroviário. A enorme primazia do transporte rodoviário acarreta um excessivo gasto de energia, especialmente de petróleo.